Oi, pessoal. O nosso Front Talk de hoje é um pouco diferente. O bate-papo é com a CEO aqui da Front Saúde, Silvane Ferraz, que muita gente não conhece, mas hoje vocês vão conhecer um pouco mais dessa mulher que é empreendedora e inspiração para muitas outras mulheres. Oi, Silvane, obrigada por conversar com a gente. Oi, Carol, tudo bem? Prazer todo meu agora estar aqui, né? Nesse lado, como entrevistada. E por você. Sempre pelos bastidores, mas Sim. hoje a gente vai conhecer um pouco mais da tua história. E eu já começo assim falando sobre o que eu observo, Silvane. Mãe, empreendedora e esposa. Como é que tu consegues dar conta de equilibrar todos esses pratos? Conta pra gente como é que é essa rotina. Sim. Então, você falou agora mãe, esposa, empresária, empreendedora, dona de casa, né? E Silvane também. Quando a gente resolve falar quem somos nós, quem é a Silvane, quem é a Carol, sempre diz assim, eu sou a mãe, sou a esposa, sou a mãe do fulano, trabalho em tal lugar, mas quem é você em primeiro lugar, né? Então, essa dificuldade eu sempre tive de me posicionar. Quem é a Silvane? A Silvane é uma mulher que ela tem as suas vontades, que ela tem os seus sonhos, os seus planos, mas eu sempre me deixei em último plano, porque eu sempre agarrei com unhas e dentes os planos do meu pai, do meu esposo, da minha família, a educação dos meus filhos, que são minha prioridade, e sempre me deixei de lado. Não é fácil conciliar, isso mexe muito com a nossa saúde mental, não é fácil a gente tentar conciliar tudo isso. Então, eu procuro também me apegar muito no lado espiritual, né? Como uma missão que Deus me deu aqui na Terra de tentar conciliar essas atividades todas e poder dar o meu melhor pela minha família, que é a minha prioridade, né? E, enfim, fazer tudo que eu posso por eles. Não é fácil, Carol, mas a gente tenta trabalhar, se adequar nos horários, em buscar os filhos na escola, em estar no horário no trabalho. Nem sempre a gente consegue porque o filho adoece e a gente não consegue trabalhar. Tem dias que o filho quer ficar contigo, não quer ficar com a babá. E tem dias que tu não tem a babá, porque também a família dela, o filho adoeceu. Enfim, então eu já me encontrei em várias situações sem ninguém. Passei 8 meses, uma época, quando eu tinha o meu primeiro filho, sem ninguém em casa, só como a diarista, né? Quando ela podia ir. Então eu tive que aprender a cuidar da casa, aprender a lavar roupa, aprender a passar, aprender a fazer comida, aprender a cuidar do meu filho. E por muitas situações como essas, eu fui julgada das pessoas: tu só faz isso, só cuida de casa, só cuida de filho. Você sabe o que é isso? Né? Se tu tá em casa só trabalhando, também as pessoas falam, só trabalha, não cuida do filho. É muito fácil julgar, né? Muito fácil julgar. E eu já tive esse julgamento, né? Inúmeras vezes. E assim eu digo, bom, isso quando me consumiu, eu conversei com a minha mãe, eu falei, mãe, eu só faço isso mesmo? Ela disse, minha filha, pensa que você está responsável pela criação e formação de uma pessoa. Então você não faz só isso. É muito fácil a pessoa estar lá do outro lado, no escritório, trabalhando, cuidando de processos, cuidando de outras coisas, mas você está dentro de casa, dedicando o seu tempo na formação de um ser humano. Então, o teu trabalho, na minha opinião, é um dos mais importantes que tem, assim como de tantas e outras mulheres que existem por aí. Então, nós mulheres somos muito julgadas. Aí tá, ok, tenho a oportunidade de trabalhar, de ter alguém para me ajudar, do mesmo jeito nós somos julgadas. Porque a gente está indo atrás também dos nossos sonhos, porque nem só de mãe a gente quer viver, né? Da Não maternidade. pode esquecer da mulher que Da existe, mulher que né? existe. Você também quer ir numa academia e as pessoas te julgam. Você também quer, enfim, montar o seu negócio e organizar. As pessoas também te julgam, porque acham. Não sei o que esse pessoal acha na verdade, né? É o tempo todo esse julgamento, esse excesso de informação, que a gente tem que seguir um padrão na sociedade. E esse padrão tem uma hora que te sufoca. Eu já me senti sufocada inúmeras vezes por isso. E já que a gente está falando desse julgamento, Silvane, a questão do estereótipo, com certeza muita gente já te julgou pela tua aparência, pela forma como tu és. A Patricinha, a Lourinha. Que não te conhecem, não sabem da tua simplicidade, né? Quem tem a oportunidade de conversar contigo sabe que tu é uma pessoa extremamente simples, posso dizer assim, sem frescura nenhuma. Sem frescura, é verdade. Quem me conhece sabe. Quem são as tuas maiores inspirações, assim? Quem te ensinou a ser assim? Meus pais. Meu pai é uma pessoa muito simples. Meu pai vem de Marituba, a minha mãe também, né?
Então, a família do meu pai e da minha mãe é toda de lá. Minha avó até hoje mora lá, minha avó é comerciante. Eu cresci, brinquei andando pelo Júlia Cefé, Ananindeua e por Marituba. Meus finais de semana era na casa da minha família, dos meus tios, né? Então, assim, não existia isso de ir para Na época, a gente não vai para a Assembleia Paraense. Ia. E eu não me sentia mal por isso. As minhas amigas, pra vocês vão, eu digo, vou para Marituba. Aí eu não sabia nem onde era Marituba. Tu era né? feliz na tua E realidade. tava tudo certo, aquilo não me consumia, né? Eu lembro que sobre as condições que meus pais tinham na época, meu sonho era ter um sapato, lembro de uma marca lá do shopping, de uma loja, né? E a minha mãe comprava meus sapatos no supermercado. Enfim, tinham vários departamentos, né, de roupa. E ela dizia, eu queria ter um sapato lá do shopping. A mãe disse, quando teu pé parar de crescer, a gente compra. Porque perde rápido, né? Porque perde rápido e deixa que um dia eu vou te dar, mas quando teu pé parar de crescer. Isso nunca me consumiu, eu nunca fiquei, né, neurando meus pais ou deixando eles, assim, agoniados sem ter uma roupa de marca. Pelo contrário, eu sempre fui muito, muito feliz na realidade, em todas as realidades da minha vida, em todas as etapas, e eu me sinto abençoada por isso, porque os meus pais são inspiração. Meu pai e a minha mãe nunca foram de estar se batendo com marca, com isso e aquilo, e eu acho que isso também tem muito, né, do que eles ensinaram pra gente no nosso dia a dia, na nossa criação. Eu soube de uma história, Silvânia, de uma agenda. É uma agenda que tu levas para todo lugar com o nome das pessoas que tu costumas ajudar. E tá muito em ti isso, né, de servir, de cuidar. De onde veio toda essa vontade de ajudar as pessoas? Olha, eu sempre gostei de ajudar, de servir as pessoas desde a época do colégio, os amigos, quem me conhece sabe disso, né? Mas desde que eu me tornei mãe, Carol, isso mexeu ainda mais com o meu coração, muito mais, eu fiquei muito mais sensível às causas sociais, né? Então, 2013 foi que eu tive o Gabriel, ainda não tinha condições de estar andando na rua, enfim, eu ficava muito com ele, eu não tinha ninguém para me ajudar. Mas quando foi em 2017, que ele já estava estudando, eu deixava ele na escola, ia trabalhar e conseguia ter contato com as pessoas, nas comunidades, na rua, numa creche, de visitar, de ajudar como eu podia, dentro das minhas possibilidades. E assim, quando eu me peguei com uma agenda lá na loja, a Brancar, anotando o nome da Dona Maria, do seu João, todas as pessoas que eu conhecia e tudo que eu fazia por eles, né? Assim, meu Deus, eu já tô fazendo um trabalho social há Sem muito perceber, tempo, né? sem perceber, né? E tô tendo a oportunidade de ajudar muita gente. O meu celular, agenda, no celular era assim, é moça do sinal 1, moça do sinal 2, te mostro. Então, eu não perguntava o nome delas, o que a senhora tá precisando? Aí eu comprava a cesta básica, eu comprava uma fralda para criança. E eu sempre fui me dedicando muito a isso. E eu entendo que isso é de mim mesmo. Eu sou assim, é da minha essência. Eu gosto de ajudar as pessoas. A gente vê que não é sinto forçado, bem. né? Não preciso vestir uma capa de Batman para encarar isso. Porque é de mim, eu gosto. Então, quem me conhece sabe como a Silvânia é no dia a dia, tanto nos bastidores também, de estar servindo as pessoas. Porque para mim, religião, Carol, é isso. É você servir o próximo. Não adianta eu estar dentro de uma igreja rezando e falando, né? E chegar na rua e destratar as pessoas. E destratar uma pessoa que está precisando de mim. Ou, enfim, não consigo fazer isso. E a gente falou agora, né, de religião, Silvânia. Uma coisa que a gente já conversou aqui durante muitas vezes sobre a tua fé, né? Que ela parece ser, assim, inabalável. Conta pra gente em quais momentos a tua fé foi mais necessária, o que te marcou, assim? Ai, Carol, aí tu pega, né? Aí tu pega com o coração, Acho que tu vai chorar, porque tu é mãe agora, né? Enfim, Bom, eu já me peguei em várias situações, né? Mas a que foi que me deixou mais... Assim, nem eu sabia que eu tinha tanta fé. Quando eu tive, no primeiro dia, o meu filhinho de 2 anos e meio na época, ele apresentou vômito amarelado. No segundo foi um dia de febre, no terceiro ele já não andava mais. E eu lembro que a gente foi pro hospital entre idas e vindas, parece um filme na cabeça. E a gente no Hospital Belém,
ele precisava fazer um exame, né? Para saber se ele estava com meningite. Tá. Né? Ele estava tão desfalecido nesse processo todo que ele estava enfrentando, que a médica deu a opção de fazer a coleta do líquor com anestesia. Só que para fazer com anestesia ele teria que ter um período de jejum e de até toda uma preparação. Mas eu também precisava saber o diagnóstico, ou ele estava com meningite ou não, para poder entrar com medicação. E quando a médica, o Cipriano, carregando ele na cama do hospital, foi fazer a coleta, era uma injeção bem grande, né? Eu a gente não pode chorar, se desesperar, você tem que mostrar firmeza, tem que estar forte para te dar força pro teu filho, mas ele estava tão assim, sabe, apático, que quando a médica colocou a injeção nele para fazer essa coleta, ele não chorou. E como se ele não tivesse sentido dor nenhuma, porque era isso que estava acontecendo. A coluna dele já estava tão inflamada que ele já não se sentia mais. E aí aquilo desesperou mais a gente ainda, né? E aí a gente foi no outro dia para fazer uma ressonância com contraste da toda a cabeça, a coluna, tudo. E quando nós fizemos isso, o Cipriano entrou com ele na sala e eu fiquei do lado de fora, com o Salmo 91, que as pessoas já no hospital já estavam vendo a nossa agonia, e o rapaz me deu um papelzinho que tinha o Salmo 91. E é um salmo que eu oro há muito tempo, meus pais também sempre falaram, olha, na hora da agonia não esqueçam desse salmo. E comecei a orar, a buscar forças que nem eu sabia que eu tinha, né? Eu digo que eu sabia que eu tinha fé, mas eu não sabia que eu tinha tanta fé assim. E no desespero, na agonia, a gente teve o diagnóstico dele e fomos atrás para buscar tratamento, né? Foi diagnosticado com uma encefalomielite viral aguda por Epstein-Barr, que a cada 100 mil crianças que pegam o Epstein-Barr, 16 ficam como o Miguelzinho ficou, né? Sem andar, sem falar, passava 1h30, 2 horas do tempo dele acordado e o resto tudo dormindo. E aí, a gente pegou, foi em busca de tratar ele, e quando a gente chegou no hospital para passar todo o diagnóstico que ele tinha passado, a médica, a neuro, olhou pra gente e falou assim, olha, vocês sabem que a gente vai precisar entubar ele, porque ele não tá comendo, ele não tá mastigando, a gente tem muito medo de vocês darem a uvinha que ele gosta, né? Que era o que ele conseguia ainda comer, e ele se engasgar, e aí vai ser pior. E aí quando ela falou assim, entubar, a Carol, eu disse, meu Deus, Cipriano, entubar, aí eu olhei pra ela, tomei coragem e pedi. Falei, doutora, eu sei que a senhora é a médica, é a profissional, eu sou mãe, mas eu tenho, no meu coração, eu queria lhe pedir uma coisa, pra senhora não entubar ainda meu filho. A única coisa que ele ainda tem o prazer de comer é a ovinha. Se a senhora entubar, ele não vai poder comer. Então, assim, só dá mais uma chance pra ele. Se ele vai fazer agora a medicação do corticoide. Se a medicação não fizer o efeito que a senhora espera, pode entubar. Mas dá só mais uma chance, porque ele já fez essa medicação, já teve uma pequena melhora. Eu creio que agora, com essa segunda, ele vai melhorar mais ainda, ele não vai precisar ser entubado. Só queria que a senhora tivesse empatia comigo. Ela, tudo bem, então tira tudo dele, espera que ele vai fazer a medicação e a gente vai ver se vai precisar entubar ou não. E aí eu entrei pra dentro do banheiro e eu comecei a me ajoelhar e orar. Pedia pra Deus tirar minha vida, tirar tudo que eu tenho, mas tirar meu filho de mim. E aí foi. Aí eu orei, rezei. É uma fé que, enfim, eu não consigo nem te explicar, Carol. Mas eu voltei, ele fez o corticoide. Toda vez que ele fazia medicação, ele fazia deitada no meu colo. Eu tenho essa foto também que o Cipriano tirou. E aí eu rezava, pedia para Deus para que aquele remédio que ele estava tomando fizesse o efeito positivo no organismo, que ele não tivesse nenhuma reação negativa. E assim, Carol, ele foi melhorando. Ela não precisou entubar ele. E assim, todo dia era uma batalha. Ele estava há 7 dias sem evacuar. Quando ele evacuou, a gente tirava a fralda dele, o cocô. Com certeza. Sabe, de felicidade, de alegria, porque todo dia era uma vitória que a gente estava conseguindo, enfim. Ele passou 7 dias na UTI,
A gente conseguiu, graças a Deus, a ter, né, o Miguelzinho sem sequelas, curado. E hoje ele tá, eu digo, melhor do que antes. Mas foi uma batalha e eu digo que nem eu sabia que eu tinha tanta fé. E a gente sabe no momento que a gente mais passa por um perrengue desse, né, Carol? E uma história de superação, né, de uma família inteira. É todo E mundo. quando tu contas essas histórias, Silvânia, sempre menciona Cipriano, Sim. é o marido, né? E eu vejo assim, a relação de vocês é muito baseada na parceria também. Sim, sim. A gente é muito parceiro, né? Eu digo pra ele que a gente começou a namorar muito novo. Eu tinha, acho que eu já tava, não, não era tão, eu sou mais velha do que ele, né? Mas ele tava, que eu tenho muita idade do meu pai, mas ele se formou em medicina com 22, ele tava com 21 anos. E eu tava com 24. Enfim, então a gente muito novo, começamos a namorar, a gente se identificou muito porque ele gosta de trabalhar, ele tem assim planos e os planos dele batiam muito com os meus, de crescer, de ter uma família, da gente ter as nossas coisas, da gente criar uma empresa, então sempre foi muito assim. Então a gente tem sim, eu digo que ele é meu esteio, né? Ele é um paizão, ele é um marido maravilhoso, ele é uma pessoa que nunca deixou faltar nada pra gente. Quando ele trabalhava como médico, né, que ele dava plantão 24/24, ele teve uma rotina de passar 4 anos e meio da vida dele sem dormir em casa todos os dias. Então, durante esse tempo todo, o próprio Gabriel, nosso filho de 10 anos hoje, ele disse: mãe, no dia do meu parto, o papai estava em casa com a gente ou ele estava dando plantão? Ele foi para o meu parto? Eu disse: foi, filho, ele também não é para tanto, né? Mas assim, é de muito trabalho, de muita batalha, né? Então ele sempre quis crescer, sempre quis ter família cedo, sempre quis ter filho cedo, é uma coisa que ele fala muito, né? Ele diz: não, dos meus amigos, eu era o único que queria ter logo filho. Enfim, eu digo pra ele que eu pegava ele na porta do colégio, dava pipoca e conquistei ele, porque ele é mais novo do que eu. Mas a gente tem muito essa relação, assim, de parceria, de união, de trabalho. A vida é feita de altos e baixos, casamento não existe perfeição. A gente sabe disso, não é uma família margarina, não é aquela família do Instagram que você vê que só vive sorrindo, vive feliz, o menino fica lendo livro e dorme às 8h35, não é, né? Então a gente tem os nossos momentos, mas que a gente pede muito a Deus para nos dar sabedoria para conduzir a nossa relação, conduzir a criação dos nossos filhos e que a gente possa passar para eles tudo de positivo que existe dentro da gente, né? Que eles nos tenham como referência para seguir a vida deles também futuramente. Assim como teus pais te passaram, né? Correto, isso mesmo. É a nossa inspiração, né? É verdade. E assim, eu vou contar uma curiosidade pra vocês, porque se o Silvânia tivesse tido a oportunidade, né, de trabalhar na empresa do teu pai, mas Sim. quem vê, pensa, foi tudo muito fácil, né? Pensa que veio A de uma filha, vez, a filha do dono. né? Mas só que as trabalhando, pessoas passaram não a bem sabem que a Silvânia começou trocando pneu, né? dentro da loja. Trocando pneu de carro da loja. E a gente sabe que empreender já é muito difícil. Empreender no Brasil é muito difícil, mas empreender sendo mulher é mais difícil ainda. Sim, sim. Eu digo pro meu pai sempre fala: essa tua filha, não sei o que, ela é desenrolada. Silvânia usava esse termo e sempre usou. Eu digo que quando eu comecei a trabalhar com meu pai, eu tinha 16 anos, né? E então eu disse: bom, a gente aprender a chegar aqui no administrativo, a gente tem que saber desde baixo. Então eu era aquela pessoa que eu ia para Brancar, né? Eu estudava, fazia curso e tudo, mas aos sábados eu estava lá ligando todos os carros para saber se tinha combustível, se acendia a luz do óleo. Isso partia de ti, naturalmente. Sim, de mim, assim, meu pai, o que, que eu posso fazer? Aí disse: vai ver como é que estão os carros. Mas eu não tinha carteira, sabia que eu não podia ligar, a maioria dos carros era manual, né? Então eu não podia ligar o carro se tivesse engatado para, enfim, não ir para frente, não estancar. E aí eu comecei nisso, de estar ligando, de estar conhecendo o carro, de ir para debaixo, sim, do carro e olhar como é que estava a situação. Entender como é que funcionava o processo de compra e venda dos carros dentro da loja. Cheguei uma época a assumir a Brancar da BR, né, que eu ia todos os dias para lá trabalhar, né, eu trabalhava também no administrativo em todas as partes. E essa de trocar pneus, de aprender essa parte do mecanismo, né, da parte mecânica do carro, foi quando eu tive que ir em Benevides.
E aí, pai, eu contei isso pra ele na época, disse, pai, eles botaram o carro lá em cima, botaram dentro do negocinho, o carro subiu e eu fui pra debaixo pra olhar todos os detalhes do carro. Depois que desceu o carro, eu disse, você quer saber? Peraí, eu me meti pra debaixo do carro junto com o pessoal da mecânica, aí disse, olha, não te mete aí, menina e tal. Eu disse, não, relaxa, que tá tudo certo. E para aprender como é que funciona, como é que troca um pneu, né? A gente muitas vezes não sabe, a maioria das mulheres não sabe como é que faz. Senão a gente tem que aprender isso, porque se eu estiver passando um perrengue, como é que vai ser? Como é que eu vou resolver, né? Então eu sempre gostei de saber do processo, né? Desde a troca de um pneu, como é que troca um óleo, como é que abre um capô do carro, né? Quais são os equipamentos que podem e devem ter dentro de um carro para que eu não passe perrengue no meio de uma estrada. Eu sempre gostei de dirigir, né? Eu lembro que até caminhão também já dirigi, Carol. As pessoas, quando me viam num carro grande, nossa, a menina baixinha descendo desse carro, achavam logo que eu não ia dar conta de estacionar. Falei, moça, a carteira não foi comprada, não, ela foi financiada, até brincava, né? Mas assim, sempre gostei disso. A gente tem que aprender, eu falo, a ser desenrolado, a estar disposta a enfrentar o que tiver pela frente e aprender, porque todo dia a gente está aprendendo com todo mundo, né, Carol? E ainda dá tempo de ter mais projetos? Quais são os teus planos para 2024? São vários, graças a Deus. Né? Eu digo que eu sempre estive nos bastidores da minha vida, sendo a filha do Branco da Brancar, trabalhando na empresa dele, estando nos bastidores da Front Saúde mesmo como CEO, mas é um projeto idealizado pelo meu marido, pelo Cipriano. Mas os meus projetos que eu sempre tive e fiz, foi o que eu te falei inicialmente, foi sobre as minhas ações e meus projetos sociais, né? E aí eu tô podendo ter a oportunidade de colocar em prática isso já de uma forma mais profissional. Então, a gente já tá, né, fazendo isso. Já meus filhos já estão tudo organizadinho em casa. Eu digo que eu já não vou mais ter filho, já estou operada, agora eu dei uma virada de chave e estou me dedicando mais à comunidade, às famílias, às mulheres em especial, que precisam dessa representatividade. Elas não se sentem representadas, acolhidas, porque para saber da dor de uma outra mulher, só sendo mulher para saber, né, Carol? E aí eu estou muito feliz com vários projetos que a gente está colocando em prática e eu estou trabalhando para dar essa novidade para vocês em breve. E como é, Silvane, para ti, estar cada vez mais perto dessas pessoas, ver a realidade de muitas comunidades que a gente tem na nossa capital? Carol, é uma realidade muito diferente da nossa, da minha, da sua, de todos vocês que estão aqui, né? É diferente sim, mas é uma realidade que precisa ser acolhida. Eles sofrem muita discriminação. Essas pessoas não são vistas pela sociedade, elas são esquecidas. E a minha experiência de ir lá, de conversar, de ouvir mais e falar menos, eu digo que isso é uma sabedoria bíblica, né? As pessoas chegam só para falar, para prometer, para dizer o que querem fazer. Eu disse, gente, eu não tô aqui para isso. Até porque eu não tenho nada para prometer para vocês. Eu tô aqui para ouvir a realidade. Qual é a realidade de vocês? Como é que é o dia a dia de vocês? Quando vocês precisam de uma creche, vocês têm essa creche? Vocês têm disponível? Quando vocês precisam de um remédio no posto de saúde, vocês têm? Como é que funciona o sistema aqui do bairro de vocês? Então, essas pessoas me contam, conversam, a gente está tendo essa proximidade e eu estou conhecendo e estou amando, Carol. Eu digo, a minha mãe disse, minha filha, você está gostando? Como é que está sendo essa sua vivência, essas andanças? Eu falei, mãe, eu estou amando, porque é uma realidade esquecida e que se a gente se mobilizar, se a gente informar, se a gente falar, comunicar e falar assim, olha, eu quero ajudar, bora lá que eu te levo. Ai, Silvane, não tenho como ir. Pastor, pode? Posso. Então, a gente mobilizar uma sociedade, a gente quer tanto bem para a nossa cidade, para o nosso município. Mas o que você faz para isso acontecer? O que você contribui? De que forma você contribui? Então, isso é uma reflexão, tá? Eu quero ter uma Belém melhor, eu quero ter uma cidade melhor, um município melhor para os meus filhos, para ter mais segurança, para ter mais educação, para ter mais saúde. E o que eu faço para contribuir? O que eu dou de mim por isso? Entendeu? Então, isso é uma coisa que eu me pergunto todos os dias e peço discernimento para saber equilibrar e para saber tomar frente das decisões, né? De promover o que eu puder de melhor para essas pessoas. Promover a educação. A educação pode você sentar com uma pessoa e conversar, orientar. Tem gente que tem diabetes, por exemplo, e não sabe a forma como ela precisa cortar a unha dela.
Porque pode furar esse furo no dedo, pode causar uma ferida, essa ferida pode levar a pessoa a perder a perna, o pé. Tão simples. É algo tão simples. Então, a educação em saúde, a educação em todos os nichos que a gente sabe de educação, a gente precisa educar, falar, informar. E essas pessoas da comunidade, elas não têm esse acesso, né? E é muito mais do que ir até uma comunidade, é olhar fora do nosso umbigo, fora do nosso mundo. É verdade, é isso mesmo, é ter esse olhar com empatia. Né? A gente precisa entender que se fosse eu que estivesse no lugar delas, se fosse minha mãe, se fosse um filho meu que estivesse passando fome, de que forma eu iria me comportar? A gente vai fazer de tudo que a gente pode pelo filho da gente, pela família da gente. Então eu vejo nessas casas, as mães, elas têm um monte de filho. E elas não dão filho para ninguém, elas estão lá colhendo, cuidando aos trancos e barrancos, mas elas estão lá, cuidando da família delas com muita luta, com muita dificuldade. Né? Então, a gente ter esse olhar da empatia, da solidariedade, isso faz bem para elas, que vão receber uma ajuda, mas faz bem também para a gente, Carol. Era justamente isso que eu ia te falar. Porque é satisfatório, é cansativo. A questão que a gente conversou sobre a energia. Você sente, meu Deus, já parece que toda a tua energia foi sugada. Aí você vai, faz uma oração, pede para Deus te acalmar, que isso não é uma culpa sua. Não posso me sentir culpada por isso estar acontecendo. Não tem como tu abraçar o mundo. Não tenho como abraçar o mundo, mas eu posso fazer o quê para mudar essa realidade? Então é isso que a gente fala. Eu não tenho como resolver tudo, mas o que eu posso fazer dentro das minhas condições para resolver? Dá para fazer. Basta a gente querer, basta a gente ter vontade, a gente ter força e a gente estar próximo de pessoas que tenham esse objetivo. Que para mim já é um objetivo de vida. Eu não sou ninguém se eu não ajudar ninguém. Se eu não ajudar o próximo a sobreviver. Essa energia te alimenta também, né? Me entusiasma, me alimenta, me deixa feliz. Eu digo que eu estou cada vez mais me encontrando nisso. É uma coisa que eu sempre gostei de fazer, mas agora que eu estou dentro, uma coisa é eu estar na comunidade uma vez ou outra, eu estar na rua, ajudando as pessoas que estão na rua, né? Numa creche, outra coisa, eu estar dentro de uma comunidade que ninguém consegue chegar até ela. E aí você ter essa oportunidade, isso te faz, sim, se sentir uma pessoa melhor e buscar ser uma pessoa melhor. Agora, mudando um pouquinho de assunto, tem uma novidade também para esse ano, que vai começar a conduzir o nosso Frontcast também aqui da Ah, é? É um desafio também para ti, Sim, né? é verdade. Então, o nosso Frontcast, né, era conduzido pela nossa médica e amiga, doutora Camila Moretti. Mas a agenda da doutora está bem atribulada, né, e ela contribuiu durante quase 2 anos, não foi, Rafael? Com o Frontcast, assim, eu fico muito feliz, porque ela é maravilhosa, ela já se colocou à disposição. Sil, quando você não conseguir, eu estou à disposição para te ajudar, né? Mas assim, por que eu quis assumir esse Frontcast, tomar a frente, ser a host também dele? Porque eu não sou CEO da Front Saúde, eu não estou sempre no bastidor, por que não me colocar agora à frente? Não fazer com que as pessoas conheçam quem está nos bastidores, não é isso? Então eu vou aprender a conduzir, né? Vai ser uma experiência maravilhosa e eu estou muito feliz com esse projeto de estar à frente dele, que é um projeto idealizado no papel, sim, de pensar, o pessoal está fazendo o podcast, o nosso vai ser o Frontcast. O pessoal faz entrevista, o nosso é o Front Talk, sempre front, que é de frente com a informação. E a Front Saúde, para quem não sabe, nosso slogan é informação com qualidade, porque a gente sabe que a informação ela é capaz de mudar a vida de uma pessoa. Então, a gente tem um canal de comunicação onde a gente fala com imparcialidade, onde a gente fala sobre notícias de saúde. Isso sim, as pessoas vão procurar de saúde, precisam saber a dor que eu estou sentindo no meu pé, o remédio que as pessoas vão no Google, né? A gente quer tirar essa mania que as pessoas têm e procurem a rede da Front Saúde para sugerir um conteúdo, para falar sobre saúde. Então, a gente está tendo, graças a Deus, aí, há 3 anos e meio, a Front Saúde, e a gente está tendo a oportunidade de mudar com a informação a vida das pessoas. Verdade, sempre ouvindo, né, especialistas, pessoas que Sim. têm realmente aquele renome e que vão levar informação de qualidade, como tu falaste. É isso. Agora, antes de a gente finalizar, Silvânia, eu queria, depois desse bate-papo com tantas informações, né? E emoções. Deixasses um recado para essas mulheres, porque quando eu abri essa Front Talk, eu falei que tu eras inspiradora, e realmente, para mim, de fato, existe essa inspiração e que outras mulheres também possam se sentir inspiradas pela tua história. Bom, eu vou falar. É o seguinte, eu
queria deixar o meu recado para vocês, mulheres. Eu digo mulheres no geral, sejam mulheres mães, sejam mulheres que não são mães, mulheres que são casadas, mulheres que são divorciadas, mulheres solteiras que não pensam nem em casar, mulheres que gostam de homens, mulheres que gostam de mulheres, mulheres que gostam dos dois também, né? A gente tem que ter, em primeiro lugar, o respeito, tá? Então, respeito acima de tudo. E o meu recado para vocês, mulheres, é que vocês nunca desistam de vocês. Nós, mulheres, precisamos agarrar uma na mão da outra e lutar pelas nossas causas, lutar pelas nossas batalhas, porque só sabe da dor de uma mulher quem é mulher. Eu só sei da tua dor como mulher porque eu também sou mulher, também já passei por várias situações, vários julgamentos por ser mulher. Então a gente sabe conversar, a gente sabe da dor da outra. Isso acontece muito quando a gente está num café, que a gente começa a conversar. Eu já passei por isso, eu estou me identificando com a tua história. Eu fazendo assim uma retrospectiva de tudo que eu já passei, eu achei que nunca fosse chegar a minha vez, agora está chegando. Então não desistam de vocês. Sejam pessoas e mulheres humildes, mulheres pé no chão e cuidem de vocês, cuidem da saúde mental, cuidem do corpo de vocês, cuidem dos planos e dos sonhos que vocês têm, tá? Porque ninguém vai fazer isso por vocês a não ser vocês mesmas. Não sei nem como terminar depois dessa mensagem. Obrigada, Sil, por conversar Carol. com a gente mais uma vez. Maravilhoso, eu adorei. E o ano tá só começando, então a gente ainda tem muita novidade para vir, né? Sim, com certeza. Obrigada, Carol. Obrigada, Silvânia. Até a próxima, gente. Até a próxima.